E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Hugo Moreira, eu sou professor e também eu sou o criador aqui do canal Aprendendo Contabilidade. E eu quero, nesse ano de 2020, começar já dando um presente para vocês. Eu quero fornecer o meu curso de Planejamento Tributário, que eu ministro em diversas faculdades e universidades aqui no Brasil. Pessoal, então esse curso ele terá algumas aulas e todas elas estarão disponíveis para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso curso. E quando a gente fala sobre planejamento tributário, nós temos que entender o que são os tributos. E aí você tem que entender que os tributos eles são compostos por impostos, por taxas e também por contribuições. Um exemplo de imposto, eu posso citar, por exemplo, o ICMS, ou o IPVA, ou o IPTU. Um exemplo de taxa, eu posso citar as taxas para a emissão de documentos, as taxas cartorárias, as taxas para licenciamento de veículo. E um exemplo de contribuição, eu posso citar a contribuição específica para a conta de luz, ou a contribuição para o sindicato laboral. Então, esses três atores, eles compõem os tributos. E aí, pessoal, vocês têm que entender que os tributos eles refletem significativamente no aumento dos custos das empresas. E por isso que muitas empresas elas fecham por não saberem administrar ou inserir o valor dos tributos nos seus produtos ou nos seus serviços. Então, é necessário uma correta administração do ônus tributário. Mas como que nós podemos, de fato, fazer uma correta administração do ônus tributário? É aí então, pessoal, que vai entrar um novo conceito, que é o conceito de regime tributário. E aí vocês me perguntam, o que é um regime tributário? Então, o regime tributário ele é um conjunto de leis que rege e indica os tributos que devem ser pagos ao governo. E pessoal, por conta disso é necessário escolher o regime ideal para a sua empresa, a fim de evitar problemas lá na frente. Aqui no Brasil nós temos 3 regimes tributários e um quarto, que é o lucro real, o lucro presumido, o simples nacional e temos também o lucro arbitrado. E eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Então, a sua empresa, algumas delas, elas podem escolher qual regime tributário optar e pagar os tributos de acordo com o regime tributário escolhido. Em outros casos, a empresa é obrigada a escolher um determinado regime tributário. Um exemplo, as empresas que faturam acima de 78 milhões por ano, elas são obrigadas a optarem pelo lucro real. Um outro exemplo, as empresas, no caso do segmento financeiro, os bancos, por exemplo, independentemente de faturarem menos do que 78 milhões, elas são obrigadas a optarem pelo lucro real. Então, com exceção desses casos, onde tem uma obrigação, nos casos em que a empresa pode optar, ela deve simular os cenários nesses regimes e assim escolher o regime que tenha um menor tributo a ser pago. Pessoal, então em outras palavras, o regime tributário é o sistema de cobrança de impostos da sua empresa delimitado de acordo com o seu volume de arrecadação, porque como eu disse, dependendo do faturamento, a sua empresa ela não pode optar por um ou outro regime tributário. Então, pessoal, dependendo do tipo de negócio, opta-se por determinado tipo de regime tributário. E eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Muitas pessoas perguntam, professor, qual o melhor regime tributário? Pessoal, não existe essa resposta. Essa resposta ela não é pronta. Por quê? Você só consegue dar essa resposta de uma forma singular. O melhor regime tributário para a sua empresa, para a empresa alfa, para a empresa beta, é esse depois que você fez os cenários. E para isso você vai precisar de algumas informações, como por exemplo o faturamento, a projeção do faturamento, o valor da folha de pagamento, o município onde ela está localizada, entre outros fatores. Então não existe a resposta pronta, primeiro você deve criar os cenários e depois compará-los. Pessoal, então, como eu disse para vocês, existe atualmente no Brasil 4 regimes tributários.
O primeiro deles é o Simples Nacional, e aqui eu destaco que dentro do Simples Nacional está também o MEI, que é o Microempreendedor Individual. Só que o MEI ele é algo tão específico que ele não é considerado um regime tributário em si, mas ele está aqui dentro do Simples Nacional. Temos também o lucro presumido e também o lucro real. E temos também o lucro arbitrado, só que o lucro arbitrado ele também é um regime bem específico, porque ele é como se fosse um regime de punição. Quando a empresa ela cometeu algum ato ilícito, o governo, no caso, os fiscais, os auditores, eles determinam que a empresa esteja no lucro arbitrado por um determinado tempo. E o lucro arbitrado ele é muito parecido com o lucro presumido, só que ele tem alíquotas maiores. E vocês vão ver cada um desses regimes nas aulas seguintes. Pessoal, então de fato, o que é um planejamento tributário? O planejamento tributário, pessoal, ele constitui uma atividade empresarial estritamente preventiva. Quando eu falo em preventiva, o que vocês imaginam? É algo que vem antes, não é? Então, por exemplo, no meu planejamento tributário para 2020, eu ainda nem sei quais são os valores de faturamento que a minha empresa vai arrecadar durante o ano, mas eu já fiz um planejamento para o ano de 2020, ou seja, eu estou fazendo algo preventivo. De que forma que eu faço isso? Projetando. Eu posso projetar as receitas de 2020 de acordo com as receitas de 2019, ou então de acordo com a média das receitas dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, mas eu não tenho os valores. Vocês percebem isso? Então, pode ser que você escolha um regime tributário para a empresa em 2020 e que aí, com o decorrer do ano, a sua empresa tenha um faturamento maior, ou ela tenha uma demissão exacerbada do número de funcionários, ou então um número de contratação de empregados muito maior, e que aí a resposta ela mudaria. Então é por isso que você tem que fazer essas projeções. E o regime tributário ele visa analisar e comparar os resultados prováveis para os diversos procedimentos possíveis. Então, quando eu dou um exemplo do Simples Nacional, nem todas as empresas podem optar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é para as empresas que faturam até 4,8 milhões no ano. Se a empresa faturou acima disso no ano, ela não pode optar. Então, não seria um procedimento possível. A gente tem que fazer o planejamento tributário de acordo com as ferramentas possíveis e legais. Então, nós devemos assim escolher a alternativa menos onerosa, ou seja, aquela com o tributo com menor valor, sem extrapolar o campo da licitude. E eu vou repetir, pessoal, sem extrapolar o campo da licitude. O que isso quer dizer? Eu tenho que fazer a minha empresa pagar o menor valor de tributos possíveis, só que da forma legal. Eu não posso extrapolar o campo da legalidade. E qual é o objetivo do planejamento tributário? Bom, pessoal, o planejamento tributário ele está pautado sobre 2 objetivos principais. O primeiro, e eu acho que o mais óbvio, é a redução do ônus fiscal. Então é quando você busca diminuir a carga tributária, seja reduzindo a base de cálculo que será apurado o tributo, ou seja, reduzindo a alíquota do tributo em si. Então você reduz o valor do seu tributo. E o segundo campo seria o adiamento do ônus fiscal. Então seria você postergar o pagamento do tributo de forma legal, sem a incidência de multa. Então você concorda comigo que se você tem algo que você tem que pagar em 2019, mas você consegue postergar para pagar só em 2020, sem multa, de forma legal, então você tem um capital de giro maior, você não vai precisar pegar tanto dinheiro com o banco, e assim você vai conseguir girar de uma forma mais independente. Então, tanto o adiamento do ônus fiscal, quanto a redução do ônus fiscal são objetivos do planejamento tributário. E quais são os meios aplicáveis para nós fazermos o planejamento tributário? Pessoal, são 3 meios. Vocês vão ver que alguns legais e alguns ilegais. O primeiro meio, e é o meio mais correto, é a elisão fiscal, que também é conhecido como economia legal. O segundo meio, pessoal, é a evasão fiscal, que é uma forma ilegal e também ela é conhecida como sonegação fiscal ou fraude. E aí você pode até lembrar do William Bonner falando lá no Jornal Nacional. Tal empresário foi preso hoje
por acusação de sonegação fiscal, ou seja, um planejamento tributário só que feito de forma errada. E temos também a elusão fiscal. Elusão fiscal ela é um híbrido entre esses dois. Ela parece que ela é legal, mas ela está travestida de ilegalidade. E eu vou explicar cada um deles agora para vocês. Então, a elusão fiscal, pessoal, é o planejamento tributário em si. Então, a empresa ela vai utilizar mecanismos lícitos para evitar ou reduzir o valor dos tributos. E o detalhe, pessoal, é que a elisão fiscal ela ocorre antes do fato gerador. Então, qual seria o fato gerador, por exemplo? Seria a emissão da nota fiscal, a venda do produto ou a venda da mercadoria. E a empresa já fez isso antes de fazer a venda da mercadoria ou a venda do produto. Então, um exemplo de elisão fiscal. Quando a empresa ela altera a sede do seu município para outro município, onde a alíquota do ISS é menor. Ou seja, determinado município está fornecendo um benefício fiscal para as empresas que optarem por terem a sua sede lá. Então, o município sai de uma cidade, vai para aquela outra, onde vai pagar uma alíquota de ISS menor. Então, é totalmente legal, pessoal. E isso foi feito antes, no caso, da venda da mercadoria ou da venda do produto. Pessoal, já a evasão fiscal, ela é também chamada de sonegação fiscal. E o seu objetivo é evitar ou suprimir o recolhimento dos tributos. E ela é uma prática ilícita que ocorre após a ocorrência do fato gerador. Então, se a gente for pegar esse mesmo exemplo, a empresa já fez a venda da mercadoria ou já fez a venda do serviço e aí ela busca, por exemplo, não pagar esses tributos. Então, um exemplo de evasão fiscal, a empresa deixa de contabilizar determinadas vendas que já foram feitas, justamente para não pagar os tributos. E por fim, pessoal, a elusão fiscal é a simulação de um negócio jurídico com o objetivo de ocultar o fato gerador. A empresa, então, ela é constituída de fachada. E eu vou dar um exemplo para você entender porque esse é um caso mais complexo. Então, imaginem que duas pessoas, onde uma quer vender e a outra quer comprar um imóvel, para não terem que pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, elas constituem uma empresa e logo depois a dissolvem. Então, elas utilizaram uma prática lícita, uma prática legal da constituição de empresas, de uma sociedade. Só que essa empresa ela foi constituída simplesmente para evitar de pagar o ITBI. Ou seja, ela traveste, ela esconde um objetivo ilegal. Pessoal, na próxima aula nós vamos ver sobre o Simples Nacional. Se você tiver gostado dessa aula, então deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário e curta, tá? Então nos vemos daqui a pouco. Um abraço e até lá!